A Michel Temer revelou que já destruiu o PT e disse que tem pena do Lula. Essa entrevista concedida à Jovem Pan do Paraná foi bem reveladora e mostra que Temer não gosta do PT e é a favor de uma frente para tirar esse mal do nosso país. Acompanhe toda a entrevista e veja o que Temer falou sobre a esquerda e o mal que esse sistema político faz ao nosso Brasil. Se possível, se inscreva no canal Direita em Pauta e ajude a tornar a voz da direita cada vez mais forte nas redes sociais. A partir de agora, você acompanha uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Michel Temer, concedida ao Grupo RIC. Ex-presidente, muito obrigada pela entrevista. Muito prazer, com muito gosto, Rafaela. Ex-presidente, a gente acompanha um momento do Brasil em que se fala muito sobre radicalização, sobre dúvidas em relação aos rumos econômicos do país e também incertezas sobre o futuro, né? Questão dos poderes cruzando algumas linhas. Como é que o senhor avalia o atual momento? O Brasil tem uma boa condução? Olha, eu acho o seguinte, há alguns equívocos na condução atual. O primeiro deles, você mencionou polarização, e eu sempre digo que polarizar ideias, não é? Discutir ideias, discutir sistemas, discutir programas é extremamente útil para o país, porque a democracia é isso, é um embate de ideias. O que existe no Brasil não é uma polarização de ideias, um embate de ideias, é uma radicalização de posições pessoais, não é? O que é péssimo para o Brasil. Então, eu acho que se nós conseguirmos, por exemplo, eu tenho falado muito sobre a hipótese de que nas próximas eleições não seja de nome contra nome, mas de programa contra programa. E se apresentarem, eventuais candidatos, apresentarem programas para o país, é uma homenagem até ao eleitorado, porque o eleitor, eu vou ao programa, digo, bom, estou de acordo com isso daqui, quem é que representa? É fulano, eu voto em fulano. Você melhora as condições do país. Então, neste momento, o que eu posso dizer a você, não está sendo útil essa radicalização que existe no país, né? E haverá um cenário, uma leitura de cenário para 2026 que possa propiciar, então, esse lançamento de vários planos? Há quem diga que muitos candidatos poderiam fragmentar, de repente, um espectro político. Mas você sabe que é interessante, eu tenho observado e tenho naturalmente conversado, porque me procuram os vários governadores dessa nova safra de governadores, que é muito boa. São pessoas jovens, né? E muito preparadas, que fazem bom governo nos seus estados. E todos eles, em princípio, são quase pré-candidatos ao governador. Eu suponho que, ao longo do tempo, eles vão se unir, porque o pensamento deles é o mesmo, talvez elaborem um grande programa para o país e escolham um nome que vá representá-los, não é? Como de outra parte, olha, veja bem como seria útil se você tiver um grupo dessa natureza, depois tiver um grupo aqui que também apresente um programa e um grupo aqui que apresente outro programa. São 3 programas para o país. Imaginou você, eleitora, Rafaela, podendo escolher entre programas e não entre nomes? Seria uma evolução estupenda no nosso país. Acho que há condições para isso. Acho que a pregação é importante. O que nós estamos fazendo aqui, de alguma maneira, é pregar essas ideias, né? O senhor, inclusive, já conversou de forma particular e com muitos desses nomes que se apresentam. Claro que eu tenho que perguntar do nome do Paraná, do Ratinho Júnior, e como o senhor vê essa viabilidade para que ele se torne um candidato à presidência da República eventualmente. Olha, eu conversei, como você lembra bem, os governadores muito delicadamente me procuraram para pedir conselhos, etc. Evidentemente que eu dizia a eles, e foram 5 os que me procuraram, né? Eu disse, olha, vocês sabem mais do que eu. Agora o que eu acho é que vocês poderiam formular um programa para o país. O Brasil carece, fala de projeto. Você, no sistema atual, você não sabe qual é o projeto do governo. E eu aqui recordo o meu governo. O meu governo foi razoavelmente bem, porque eu tinha um programa, eu tinha ponte para o futuro, então a queda dos juros estava lá, a recuperação do PIB estava lá, a queda da taxa Selic estava lá, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não é? A recuperação das estatais estava lá no meu programa. E olha, foi 2 anos e meio de governo. Quem assumir agora vai ter 4 anos, no mínimo. Então, eu acho que há a possibilidade de oferecer um programa que seja convincente para o eleitorado. E volto a dizer, seria uma maneira de elevar o debate político no país, né? O senhor respondeu muito diplomaticamente, mas vou pôr uma pimenta aqui na nossa conversa. Os nomes, eventualmente, né, como eu mencionei aqui, do Ratinho Júnior. Por enquanto, o senhor prefere não mencionar ou tem alguma avaliação sobre como vem essa costura? Olha, eu acho o seguinte, bom, primeiro não houve exatamente
digamos, pretensiosamente, uma costura. O que aconteceu foi que cada governador me procurou em momentos distintos. O primeiro até foi o Ratinho Júnior lá do Paraná, né? Procurou, depois o Caiado conversou comigo, depois o Zema, depois o Tarcísio, depois o Eduardo Leite, e depois estive aqui em Mato Grosso do Sul com o Riedel, que estava muito entusiasmado com essa ideia dos governadores terem um programa, né? Eu não sei se consegue isso, porque há uma questão muito pessoal aí de cada governador, né? Eu não sei se eles estão dispostos a fazer uma coisa coletiva. A única coisa que eu acho é que seria útil para o eleitorado e útil para o país, se eles chegarem a isso. E olha, eu vou dizer a você, qualquer deles, pelo governo muito útil, como faz aqui o governador de Santa Catarina, o governador Jorginho, né? Eu acho que todos eles têm condições para dirigir o país. Vai depender das circunstâncias eleitorais e do convencimento que tenham entre eles. Porque se eles estiverem unidos, vai ser uma força extraordinária, né? E a partir do momento em que começou essas conversas, naturalmente o senhor é procurado por ser um ex-presidente de muito prestígio, ter, né, a leitura de ser um grande conselheiro e conciliador. Algumas reações, é claro, apareceram, no sentido de que não haveria uma direita, uma chamada direita sem o nome de Jair Bolsonaro. Existe uma direita sem Jair Bolsonaro no Brasil, ex-presidente? Olha, eu vou dizer uma coisa a você, com muita franqueza. Eu tenho certa, vamos dizer, rejeição aos rótulos. Eu acho que ser de esquerda, direita, centro, é coisa que caiu com o Muro de Berlim. Quando caiu o Muro de Berlim, esses conceitos caíram. Eles subsistem para efeitos eleitoreiros. Eu dou sempre exemplo muito trivial. Você vai ao sujeito que está passando fome, pergunta para ele se ele é centro, direita, esquerda, quer um pão. Vai ao desempregado, eu quero emprego. Vai ao empresário, eu quero financiamento, não quero muito tributo. As pessoas querem o resultado. E é o resultado que funciona. Não é mais se é de esquerda ou de direita. Aliás, ainda ontem eu mandei um artigo, eu escrevo de vez em quando para o jornal Estado de São Paulo, e mandei um artigo com o título seguinte, Meio Ambiente sem Ideologia. Por que eu digo isso, Rafaela? Porque o meio ambiente é uma coisa importantíssima para o país. Todos os brasileiros, sem exceção, têm que cuidar do meio ambiente. E agora, como se ideologizou esse tema, o que se divulga é o seguinte, a chamada esquerda é a favor da manutenção e a chamada direita, entre as quais se inclui agricultura e agronegócio, é pela destruição. É falso isso, é mentiroso. Nós temos que combater esses pré-conceitos, porque, na verdade, eu tomo a ideia de meio ambiente, importante para o país. Todos devem trabalhar, não devem ideologizar esse tema. Eu creio, e isto leva também uma certa ideia de moderação, de equilíbrio, de temperança. E eu acho que o país está começando a se preparar para que em 2026 a moderação prevaleça ao invés da radicalização. Nós temos hoje em andamento, inclusive, um dos capítulos, né, de um julgamento importantíssimo que se fala, pode ter aí reflexos, inclusive, para o momento futuro do país em termos eleitorais. O senhor foi dito que teria aconselhado, inclusive, Jair Bolsonaro em relação à postura diante do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, foi uma indicação do senhor, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê os reflexos possíveis desse julgamento para o país? Bom, eu acho o seguinte, evidentemente, não conheço os autos, né, não sei quais são as provas, não é? Mas quando, e de fato, ocorreu isso, eu só cheguei a dizer, porque isso foi para a imprensa, daí é que eu pude falar a respeito. Mas ele me procurou, muito delicadamente, para pedir conselhos. Eu disse, olha, você precisa ser humilde, não é? Não ser agressivo, porque não vai te ajudar. E ele, de fato, foi muito humilde. E, de igual maneira, o ministro Alexandre foi muito próprio, muito oportuno. Ele levou aquilo com uma tranquilidade extraordinária. E olha que é um momento difícil, mas ele levou com uma tranquilidade estupenda, o que revela, digamos assim, um viés de estadista do próprio Alexandre de Moraes, né? Eu acho que isso aqui facilitou um pouco aquela coisa. Agora, qual vai ser o resultado, eu não saberia dizer, né? Ex-presidente, essa semana, inclusive, a gente acompanhou falas do atual presidente Lula sobre a sua escolha do seu vice, Geraldo Alckmin, né? E ele chegou a dizer que escolheu Alckmin pelo quesito confiança, para evitar o que seria supostamente um efeito Temer. Como é que o senhor recebeu essa declaração? Coitado, eu tenho pena dele, viu? Pena porque eu sei que ele fala isso, se me permite a expressão, da boca para fora. Eu sei que ele fala isso para agradar alguns setores do PT. Não é? Porque ele sabe o que eu fiz no governo, não é? Um dia até ele disse que eu
ele estava no Uruguai, no Paraguai, não sei onde, e disse que eu destruí tudo que o PT fez. Eu, de fato, tanto ele falou, que eu fui obrigado a lançar uma nota. Ele disse, de fato, eu destruí tudo que o PT havia feito. Ou seja, eu destruí os juros altos, eu destruí a inflação alta, eu destruí, fiz as reformas fundamentais para o país, não é? De fato, eu destruí tudo que o PT fez. Mas, se foi golpe, até tomei a liberdade de dizer, foi golpe de sorte, porque o país cresceu no meu governo. Muito obrigada, presidente. Quero agradecer a conversa. Obrigada pela entrevista. Foi um prazer.